Peraí, eu tô te entregando a minha hora. De graça. Você tá insatisfeito com o meu trabalho. Ele tá dizendo que eu não tô batendo a meta e botando pressão? Desculpa. Fica sozinho, eu vou trabalhar com outro. Às vezes fica na instituição, mas vai fazer outra função. Se não tem essa conexão do líder com a sua equipe, ele nunca vai entender. Primeiro, porque as pessoas entraram. Segundo, porque elas estão lá. E muito menos porque elas saíram. Não vai achando que a pessoa tá fazendo só pela causa. A causa dá o primeiro start. Então eu vejo o trabalho, sei lá, num trabalho voluntário no hospital, um trabalho voluntário com criança, um trabalho voluntário de educação que eu faço. Aquilo me move, tem uma educação me move. Eu sou um educador, então a educação de jovens eu sei que é o futuro do Brasil. Mas depois que eu começo, eu tenho que ter uma contrapartida. Vamos que vamos, senhoras e senhores, sem intervalo, sem nada. Repetindo aqui, ele que é CEO da Dale Carnegie Brasília, uma empresa centenária. Você imagina a idade desse rapaz. CEO da Dale Carnegie Brasília, Portugal e Espírito Santo. Depois de uma longa jornada no velho continente, de volta a Brasília. Minervino Neto, meu amigo, seja muito bem-vindo. Tudo bom, Neto? Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos que acompanham a gente. Muito bom estar de volta, viu? Sentindo esse calor aqui de Brasília novamente. Você estava na terra do seu time do coração, né, Neto? É isso. Lá do senhor Vasco da Gama. Tinha Vasco da Gama para todo lado lá. Me senti muito à vontade. Inclusive, vários portugueses têm o nome de Vasco. Não sei se você conheceu algum. Sim, conheci. Inclusive, não- o nosso convidado de hoje me apresentou um amigo em comum também. Que se com o chama nome de- Vasco? Que se chama Vasco. São todos muito bem-vindos, inclusive. Neto, rapidinho, por gentileza, cara, qual que é a proposta desse momento da Dale Carnegie vindo aqui pro podcast e lançando o Dalecast? Dale Carnegie, a empresa centenária, 111 anos no mercado, Léo. Principal escola de liderança do mundo. Aqui em Brasília, a gente está desde 1990. E durante esse período, logicamente que eu não estou desde o início, né? Em 1990 eu era muito garoto, assim, recém-nascido praticamente. Meu Deus do céu! Olha, ó, só um parênteses aqui, quem está acompanhando pela rádio, nós estamos aqui ao vivo no YouTube, basta você entrar no YouTube e digitar Doses Milionárias e você vai ver os cabelos grisalhos do charme do nosso querido Minervino Neto. Mesmo sendo o mais novo da bancada. É provável. É verdade, não é provável, é verdade. Mas a Dale Carnegie, desde 1990, vem fazendo um trabalho muito forte aqui em Brasília, no desenvolvimento de pessoas, independente do seu cargo, que a gente fala de liderança, mas a liderança não tem a ver com o cargo que você ocupa, mas tem a ver com a forma como você pensa. Você pode liderar o seu chefe, por exemplo. Você pode liderar o seu par e, logicamente, as pessoas que estão abaixo de você. Então, desde 90 fazendo esse trabalho e, logicamente, nesse período, a gente conheceu muita gente boa. Tem muitos casos interessantes. Eu entrei em Dale Carnegie em 2003 e de lá para cá coleciono alguns clientes e amigos, né? Então a proposta do Dalecast é que a gente consiga trazer essas pessoas que são referências no mercado para que eles possam compartilhar com a gente todo o seu aprendizado. E com isso, todos aqueles que estão nos acompanhando conseguem aprender um pouco mais. Espetacular. A cada sexta-feira tem sido um show de bola aqui, hein? Cara, só gente muito boa que vem. E só cresce, né, cara? Só melhora, né? Quando a gente acha que foi muito bom hoje, não pode melhorar, aí aparece um convidado até de outro estado para dizer que sim, a gente sempre pode melhorar. Ó, aliás, é a terceira vez que estamos recebendo convidados de outro Sim, estado. Recebemos o Leandro lá de São Paulo, recebemos aquele nosso amigo lá do Espírito O Santo. Marlon do Espírito Santo, Marlon. recebemos a Maria de Macapá. Maria de Macapá, E agora nós receberemos o nosso amigo, cara, onde tudo começou neste país. da Bahia. Muito bem. Da Bahia. Justamente para celebrar essa sexta-feira quente que está em Brasília, nada melhor do que
um baiano para nos acompanhar no nosso Para DaleCast. inaugurar o verão deste ano. E ele que é meu amigo também há muito tempo, né? Nós fizemos eu sou instrutor da Dale Carnegie também, e nós fizemos o programa de formação de instrutor juntos. Ah, isso eu não sabia. Então tem bastante tempo. Como ele disse antes de começar aqui o programa, ele tem muita história de bastidor para contar, que não vai dar tempo contar no podcast de hoje. Pode começar por aí. Não é necessário a gente entrar nesse aspecto, mas é uma pessoa extremamente competente, extremamente talentosa. Eu fico muito feliz de estar recebendo hoje aqui o meu amigo César Almeida. Seja muito bem-vindo ao DaleCast, César. Boa tarde, muito obrigado, Neto, muito obrigado, Léo. Feliz de estar aqui com vocês. Já foi apresentado a coisa mais importante baiana, inclusive o único de branco na mesa. Sexta-feira é dia de usar branco na Bahia, então a gente mantém a tradição de que a gente esteja, né? É isso mesmo, né? Obviamente. A gente sai da Bahia, mas a Bahia não sai da gente. Hoje É a cultura. É cultura, e eu ando muito, né? Viajo bastante, esse ano eu tenho passado mais tempo fora do que, de fato, no meu estado, na minha cidade. Mas é muito legal a gente poder estar aqui e conversar sobre esses assuntos que me movem, né? Essa liderança. Eu tenho uma história com a Dale Carnegie muito bacana, eu queria começar por aí, se você me permite. Porque Vamos lá, claro. eu fui líder muito cedo, né? Eu não lembro exatamente quando eu comecei a liderar, mas eu me lembro que eu fui candidato a presidente do Grêmio da escola na 5ª série, que hoje é equivalente ao 6º ano. Então, eu sempre exerci a minha liderança muito jovem e o curso da Dale Carnegie é um divisor de águas na minha vida, porque eu fui líder muito jovem, sem um mentor adequado, eu fiz coisas que eu tinha um nível de consciência que à noite eu falava, nossa, por que eu falei assim? Por que eu fiz assado? E ali com 21, 22 anos, eu achei num aeroporto, eu tava pegando um voo, vi um folder da Dale Carnegie. E aí eu peguei o folder e só tinha um. E o amigo meu pegou antes, na verdade, de mim, esse folder, e ele queria ficar, só que ele era desorganizado, ele ia perder o folder, e naquela época não tinha celular com foto. E eu falei, não, cara, deixa esse folder comigo, que eu não vou perder, e eu quero fazer esse curso. Pra resumir a história, acabou que ele fez na turma seguinte, eu não tinha agenda, eu fiz na outra turma, e a partir daí toda a minha história começou. Com que idade, César? Eu acho que foi com 21, 22 anos. Oh, vale só um parênteses Eu aqui. tenho que checar direitinho a data exata, mas eu... Entre 21 e 22. 21 e 22. Acho que tem 2 parênteses importantes aqui. Primeiro, para quem não sabe, houve um tempo que havia celular que não tirava foto. É importante, exatamente. Mas a segunda coisa muito importante é que esta época em que o César foi fazer o treinamento com 21, 22 anos, é muito diferente de hoje. Era incomum pessoas nessa idade buscarem treinamento de desenvolvimento humano. Hoje é muito comum, mas naquela época, você entrava numa sala de treinamento, a maioria das pessoas tinha acima de 35, 40 anos. Sim. Você deve lembrar disso, Sim, né, Neto? sim. Com certeza, né? E tá ficando cada vez mais forte a presença de jovens dentro de sala. Porque eles sentem essa necessidade de sair da academia, de sair da universidade e ter um desenvolvimento comportamental que é exigido no mercado. Não dá tempo mais para você testar, né? Como que você é no mercado. Você já tem que chegar muito bem no mercado. Então a gente está tendo cada vez mais presenças de pessoas mais jovens dentro dos treinamentos. E só um parênteses, só para fechar aqui, Neto. Porque o César, ele abre a conversa falando que foi prematuro, muito cedo essa questão da liderança já começou a pulsar nele. É interessante, porque quando ele vai para Dale Carnegie para afinar essa liderança, porque ele já entendia que tinha algumas coisas para poder melhorar, ele vai muito cedo para a época, mas é exatamente para poder estar se diferenciando muito mesmo no mercado, de forma assertiva. Muito bacana. Exatamente. E me diga, meu amigo, o que você está fazendo hoje da vida? Se apresente aqui para quem está nos acompanhando. Bem, hoje eu sou um especialista em liderança, me tornei ao longo desse tempo, né? Passei uma época na Dale Carnegie e foi a minha grande escola, né, inicial nesse assunto, e hoje eu sou professor de MBA nessa área de liderança, pesquiso e estudo esse tema, então é uma coisa que eu faço e gosto bastante. Sou o head de uma empresa de tecnologia chamada Ievo, que é uma plataforma de gestão de desempenho. Então, eu uni esse lado de gestão de pessoas com uma coisa que eu adoro, que é a tecnologia. Então, estou liderando essa empresa de tecnologia tem agora 1 ano e alguns meses, que é uma startup. No grupo BN é sócio, então eu não sou founder, mas tive a oportunidade de criar a empresa, montar o time. Então, tem sido um desafio bem bacana. E faço parte de alguns projetos, né, em importantes e influentes organizações do país de desenvolvimento de líderes especificamente, algumas montadoras de veículos e outras grandes empresas. E logicamente, Léo, que a gente tinha que aproveitar esse momento para conversar sobre liderança, né, com toda essa experiência que o César tem. Mas vai ser com um olhar um pouquinho diferente, tá? A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre como é que os líderes hoje nas empresas
E quando eu estou falando de líder, mais uma vez, a liderança não tem a ver com o cargo que você ocupa, né? Tem a ver com a forma como você pensa. Então, como é que os líderes podem aprender com experiências do trabalho voluntário? Que tipo de aprendizado se pode ter com a experiência de voluntário para levar para a parte corporativa? César, qual que é a importância de estar falando sobre isso nesse momento? Olha, tem alguns elementos importantes que a gente pode listar aí. Nós tivemos vários movimentos nos últimos anos. O Quiet Quitting nos Estados Unidos, né? Você teve aí vários movimentos de pessoas demonstrando a sua insatisfação com o trabalho e sinalizando isso para o mercado. E tem duas formas de olhar. Uma forma de olhar é a forma de vítima, em que eu olho e falo, essa geração é a geração Nutella, é a geração do mimimi, não aguenta pressão, não é resiliente. Tem uma outra forma de olhar de protagonista. O que eu posso fazer para que essa geração se interesse pelo trabalho? Porque ela está com valores de consciência diferentes da atual. Da atual que está na liderança ainda, né, nas empresas. Então, é essa forma que eu olho. Eu falo assim, epa, vamos parar de condenar, julgar e criticar essa geração, vindo da Dale Carnegie, né, princípio 1 do livro Como Fazer Amigos, e vamos passar a entender e escutar o que está sendo dito. E se a gente olha no Brasil, esse movimento é bem forte, sem um rótulo, mas ele é bem forte. Aconteceu o recorde histórico de pedido de demissão entre 21 e 22. E 2021 e 2022. 2022, nos últimos 12 meses, mais ou menos nessa época do ano passado. O que aconteceu agora de novo? Recorde histórico entre 22 e 23, nos últimos 12 meses. Ou seja, tem dois fatores. Eu sou economista, um fator é a economia. Quando a economia está mais pulsante, sobra vaga e você tem mais oportunidade de mercado e a pessoa começa a escolher melhor. Ok. Então a gente teve uma pandemia, obviamente que pós-pandemia a economia melhorou, e esse ano a economia dá alguns sinais que está mais estável em relação ao ano passado. Então isso gera mais coragem às pessoas a buscarem oportunidades. Não é só isso. E aí vem justamente o papel dela dentro das empresas. Então as pessoas não estão tolerando coisas que eram toleráveis no passado. E a gente atribuir isso à falta de resiliência, à geração que não está afim da pressão, não é bem isso. É a geração que não está afim de passar por certas coisas que a geração anterior passou e achava normal, como, por exemplo, uma liderança que não engaja dentro das organizações. E assim, ó, um exemplo disso é alguns temas que nós trouxemos aqui para o podcast. Nós falamos, por exemplo, de saúde mental no trabalho. A gente falou sobre felicidade no trabalho. Então, esses temas já representam essa mudança. Porque você não conseguia imaginar uma conversa de executivos sobre esses temas há um tempo atrás. Então, se tá conversando sobre isso hoje, é porque essa equipe já demanda uma atenção diferente. Neto, 20 anos atrás, 20 anos é pouco tempo, se a gente for parar para pensar. Muito pouco tempo. 20 anos atrás era comum as pessoas dizerem, assim, na hora que você chegava na empresa, falava, na hora que você botar o uniforme, na hora que você botar o crachá, os problemas de casa ficam em casa. Ainda falam hoje, tá? Ainda tem lugares que ainda falam, por isso falando. tem problema. Essa que é a questão. Essa que é a questão. É que isso era normal e as pessoas ainda falam. Então é uma palavra muito comum que ainda se fala nas empresas, tem que vestir a camisa da empresa, ok. Mas você tá dando a camisa do tamanho que ela quer, do modelo que ela quer? Tá camiseta para um, terno e gravata para o outro? Não. Você quer que bote a camisa que você escolheu, que acha que é ideal. E as pessoas não querem mais esse tipo de comportamento. Então, é por isso que eu acredito que a questão do voluntariado é uma coisa relevante. Por quê? Como é que e aí vem da minha experiência. De onde veio esse meu desejo de estudar isso, Minervino aqui e Léo? Eu tive duas atuações como líder de instituições voluntárias que marcaram muito minha carreira, que foi na própria BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, e na Junior Achievement, que é uma ONG ligada à educação empreendedora para jovens. E os resultados que eu consegui nessas duas instituições, sem dúvida nenhuma, estão dentro dos maiores resultados de negócio que eu consegui na minha carreira. Sendo que eu não tinha equipes remuneradas, equipes muito pequenas, sabe? Eu tinha voluntários trabalhando comigo. Então, eu falei, nossa, deu certo alguma coisa aqui, deixa eu mapear o que foi que eu fiz. Só que eu achei que era pouco ainda esse meu modelo que eu estabeleci. Eu comecei a conversar com outros líderes de trabalhos voluntários para saber o que faz engajar as pessoas e gerar o resultado e o impacto que tem se você não paga salário para as pessoas. E como é que a gente pode, no mundo corporativo, trazer esse aprendizado para que as pessoas que a gente paga salário se sintam felizes? Porque a gente sabe que o salário é importante, mas a própria Dale Carnegie tem uma pesquisa
que prova que não é o mais importante, pelo contrário. Ele não é o fator que engaja, é o fator, ele pode desengajar, pode contribuir para o engajamento, mas não é decisivo. Então, essa a lógica da minha vontade de pesquisar esse assunto. E aí eu cheguei a alguns pontos que são importantes para se ter sucesso. Primeiro, na gestão de uma instituição sem fins lucrativos. E segundo, aí mais focado nos gestores dessas instituições, o que eles podem fazer para aquilo ter resultado de sucesso. E segundo, como é que a gente leva isso para a sociedade como um todo? Que aprendizados essas lideranças, né, e que eu mesmo tive, que podemos trazer para o mundo corporativo? Acho que essas são as duas frentes de pesquisa. Eu acho que a gente pode falar mais desse aprendizado geral, porque eu acho que tem mais a ver com o programa aqui. E é interessante quando a gente aborda essa questão da parte financeira, né? Porque, sem dúvida, é uma coisa que sensibiliza mais as pessoas, a atenção das pessoas, né? E aí, como você comentou, a Dale, ela faz constantemente pesquisas de mercado, até mesmo para entender o que o mercado está dizendo e para que a gente fique atual. Porque você imagina, uma empresa de 111 anos está no mercado, não tem como eu ficar ignorando o que o mercado está falando, senão eu estou morto, né? Então, essas pesquisas são feitas constantemente. A gente fez 2 pesquisas de engajamento, uma em 2014 e uma agora pós-pandemia. E foi muito próximo o resultado, né? O que gera engajamento nas pessoas. E aí, se a gente for buscar as 5 razões que mais geram engajamento, nessa ordem, o 5º lugar é a parte financeira. Ou é seja, o salário. Dinheiro de alguma forma engaja. Engaja. Obviamente. Né? Só não está no topo, como o César falou. Essa é a questão. E não aí, é decisivo. E aí, esse vem para mim um grande aprendizado, que inclusive a gente pode fazer um paralelo com a parte voluntária, porque se esse é o 5º lugar, eu tenho 4 coisas que engajam mais. E às vezes eu percebo alguns clientes que eu atendo, e ele reclama do engajamento das pessoas, ele fala assim, eu já até aumentei o salário. Eu já consegui dar mais benefícios para esses. Será que ele não percebe que se ele sair daqui, ele não vai ter um salário desse? Então, você vê ainda a liderança presa a isso, quando na verdade ele está percebendo na prática que isso não funciona, mas ele não consegue associar isso ao engajamento, né? É isso aí. A responsabilidade que ele tem. E aí, César, quando você traz esses aprendizados do trabalho voluntário, né, de que tipo de engajamento pode gerar, e é um trabalho sem remuneração. Então aí a gente pode entender os outros 4 aspectos, né? Que o 4º é o relacionamento entre as pessoas na empresa, né? O 3º é a crença na liderança sênior da empresa, a crença no CEO, no dono da empresa. Precisa acreditar nessa pessoa. O orgulho de pertencer, o 2º, o orgulho de pertencer àquela empresa. E o 1º, a relação que eu tenho com a minha chefia imediata, com a minha liderança. E aí, de novo, você vê o impacto da liderança. Então, muitas vezes, a pessoa não está engajada por culpa desse líder que está aumentando o salário dela. Cara, o mais maluco disso tudo, quando você fala de trabalho voluntário, o César está batendo nessa tecla, a gente vai falar mais sobre isso, é porque não é que o cara não recebe só, ele paga para trabalhar. Porque ele paga o transporte, ele paga o lanche, às vezes ele acaba sendo até um doador financeiro para aquilo que está acontecendo. E quando a gente fala sobre engajamento, quando você traz esses 5 fatores que engajam, o mais caro é a grana, tá em último lugar. E o mais barato é sentar e tomar um café e olhar olho no olho e fechar com alguém e ter uma relação que tá no topo. Isso. Então, é o mais barato, entre aspas. Tá. Aí que tá a grande questão. É o mais barato se eu achar que é só dizer isso pro líder, ele vai fazer. Tem que investir em informar essas pessoas. Eu acho que é para isso que existe a Dale Carnegie, para isso que a gente tem que ter um RH ligado nisso. Se você não investir para esse líder entender que o mundo mudou e que eu tenho que prepará-lo para isso, não é dizer para você tem que olhar olho no olho e conversar com a pessoa, eu tenho que instrumentalizar, eu tenho que criar um processo, eu tenho que dar ferramenta, eu tenho que ensinar o jeito de fazer. E eu acho que a Dale Carnegie é uma excelente escola para fazer isso. Então, esses elementos, eles não caem do céu só porque eu olho a pesquisa da Dale Carnegie e digo, agora é assim que faz, eu vou fazer. Eu tenho que implementar essa cultura. E aí, a grande lição do trabalho voluntário é justamente essa. Vem cá, as pessoas fazem o trabalho e não recebem. Então, tem outras coisas além do dinheiro que motivam as pessoas. Essa é a primeira lição. A gente derruba o mito que o salário é mais importante. Então, a primeira questão que o trabalho voluntário traz para os líderes das empresas é:
ponto final que o salário é o mais importante. Porque no trabalho voluntário as pessoas não ganham salário. Então tem outras coisas que dá para pagar, que não são dinheiro. E é engraçado que eu conversei com um dos líderes, vou preferir não citar o nome dele aqui até essa pesquisa ficar pronta e eu ter autorização das pessoas de citá-las, né? Eu conversei com o líder, ele fez trabalho voluntário muito forte em várias instituições, dentre elas, inclusive, no Comitê Olímpico, na Copa do Mundo. E foi muito interessante que ele falou para mim várias vezes. Ele falou assim, César, tem pagamento. Você só precisa entender o que a pessoa quer receber. Não vai achando que a pessoa está fazendo só pela causa. A causa dá o primeiro start. Então eu vejo o trabalho, sei lá, um trabalho voluntário no hospital, um trabalho voluntário com criança, um trabalho voluntário de educação que eu faço. Aquilo me move, o tema educação me move. Eu sou um educador, então a educação de jovens eu sei que é o futuro do Brasil. Mas depois que eu começo, eu tenho que ter uma contrapartida. Essa contrapartida vai desde eu ver o resultado da mudança na vida do jovem e aquilo me orgulhar e dizer eu faço parte disso, eu tenho um legado na vida de alguém, a eu virar uma pessoa importante na minha comunidade, por estar liderando uma instituição. Tem N formas de receber. O segredo é eu descobrir qual é. E aí, no mundo corporativo, qual que é o segredo? Eu tenho que estar perto das pessoas, me conectar com elas, para que eu possa identificar o que move essa pessoa no mundo. E o trabalho ser um instrumento para o que move essa pessoa. Muitas vezes, aí eu quero fazer até um disclaimer aqui e mudar um pouquinho de assunto, porque o propósito virou uma religião, né? Tem palavras que vêm na moda que viram religião. Eu adoro esses movimentos, né? Uma hora é gratidão. Todo mundo gratidão tá aqui e gratidão vira palavra. Aí outra hora, o próprio coach teve a sua moda, né? E agora a onda do propósito. Então aí é propósito para cá, propósito para lá. Mas não dá para viver de propósito todo mundo, sabe? Essa conversa de viver de propósito é uma conversa utópica e ideal. Eu acho que ela tem que existir filosoficamente. Mas, por exemplo, imagina que eu quero ser um artista plástico, eu tenho um talento para pintura, mas isso ainda não paga as minhas contas. Eu preciso de um trabalho que me sustenta. Einstein trabalhou, foi funcionário público. E se você olhar, o Chico Xavier foi funcionário público. Porque, apesar da missão de fé dele, ele precisava do cotidiano. Então, nós temos que entender isso até para compreender que o trabalho ele é um meio para uma outra coisa que a pessoa está buscando e está tudo certo. Se líderes entenderem isso e tiverem desapego de entender que não dá para conectar o propósito daquela pessoa, mas enquanto ela estiver com a gente, que tal você fazer daqui o seu melhor para você realizar esse sonho daqui a um tempo, a coisa muda totalmente. Então, são essas lições que trazem, né? Então, eu acho que a primeira primeiro, tá claríssimo, não tem discussão. O salário não é o único pagamento. Ponto. Quais são os outros pagamentos? É a segunda lição. Eu tenho que descobrir, eu tenho que conectar com essas pessoas, porque eu preciso oferecer para elas de alguma forma. E eu, como líder, por ter naturalmente um líder, ser a pessoa de mais maturidade, ou deveria ser na equipe, ele conseguir fazer esse link, que às vezes a pessoa não faz. Então, o jovem, se não tiver um líder que pegue na mão, vem cá, deixa eu mentorar você. Explicar para você que é o que da sua vida. Você quer isso? Tá bom. Mas não adianta você ficar pulando de galho em galho rápido, se você não conseguir desenvolver essas skills. Que tal te ajudar a desenvolver essas habilidades? Enquanto você trabalha com a gente, você entrega resultado e quem sabe daqui a um tempo você realiza esse sonho e vai para esse lugar. É claro que ele vai ficar, porque ele vai aprender. E isso engaja mais o fato de aprender para um jovem do que o salário, por exemplo. Você pega um jovem e fizer uma pesquisa hoje e perguntar para ele, você prefere ganhar um aumento de salário para uma nova oportunidade ou você prefere ir para um lugar para o mesmo salário, um pouquinho menos, em que você vai ter oportunidade e vai aprender? Ele vai optar, a maioria deles, para o lado, para a segunda opção. Isso está acontecendo. E aí esse pedido de demissões agora é a prova disso. Então, só quem estiver aqui escutando a gente, que estiver vendo depois, dá um Google aí, pedido de demissões e causa. Vai ter um monte de matéria de jornais de revista que falam sobre carreira, explicando e trazendo cases. Uma dentista deixou de ser dentista que montou a fábrica de biscoito. O outro, não, ela está no segundo emprego porque não fazia sentido a liderança que ela trabalhava. E por aí vai. Então, eu acho que esse é uma outra questão relevante. Tem mais que a gente pode aprofundar aqui. Eu tava outro dia conversando com um cliente e ele estava reclamando da dificuldade que ele tem de manter a equipe, né? Ele falou assim, eu tenho a minha equipe e aí eu levo lá para Dale Carnegie, a gente treina essa equipe, as pessoas começam a dar resultado e daqui a pouco eles estão saindo da empresa, sabe? E aí eu não sei mais o que eu faço, né, para poder segurar essas pessoas aqui, porque eu não posso estar toda hora aumentando o salário, enfim, toda aquela conversa. E aí eu falei assim, mas o que você quer então? Ele falou assim, não, eu quero que essas pessoas fiquem.
Mas por que você quer que elas fiquem? Porque elas produzem e tal. Eu falei assim, mas aí que tá, você precisa entender qual que é o papel dessa pessoa nesse momento. Porque se a pessoa entender que aquele ciclo fechou, cara, ela vai sair independente da questão do salarial. Isso tem a ver com que você entendendo o seu ciclo. Eu, como líder, preciso entender como acontece com a minha equipe. O fato da pessoa sair não necessariamente quer dizer que é uma coisa ruim. O mais importante é que, naquele período em que ela esteve comigo, ela entregou tudo que ela poderia e eu a ajudei, seja proporcionando para ela o treinamento, Isso, né? Me aproximando dela, me conectei com ela, fiz o meu papel de liderança. Então, o que eu percebo é que tem muitas desculpas que são fáceis de usar, né? Seja para que a pessoa não está engajada, ou que a pessoa não está motivada, ou que a pessoa está saindo muito facilmente, né, do meu trabalho. E o trabalho que eu procuro realizar junto com esses líderes é da autorresponsabilização. Qual que é o seu papel nesse momento? E, cara, se não tem essa conexão do líder com a sua equipe, ele nunca vai entender. Primeiro, porque as pessoas entraram. Segundo, porque elas estão lá. Uhum. E muito menos porque elas saíram, né? Como é que essa experiência no trabalho voluntário pode contribuir para um líder corporativo, César, nessa função de se conectar com as pessoas? Porque tanto na pesquisa de engajamento, quanto nesses desafios cotidianos, a gente percebe da importância do líder saber se conectar com a sua equipe. Sem isso, dificilmente ele vai conseguir extrair o melhor e vai conseguir realmente liderar essas pessoas, né? Como é que isso reflete dentro de um trabalho? Porque assim, o trabalho voluntário, muitas vezes você tem pessoas ali com propósitos e com motivações das mais diversas. Né? E eu estou liderando essa equipe e tenho que, de alguma forma, atender essas expectativas. E que é muito parecido dentro de uma organização. Então, como é que isso me ajuda? Então, eu vou trazer 2 elementos para somar aqui a nossa conversa. O primeiro elemento é o seguinte. Você, normalmente, né, a liderança do trabalho voluntário, você não tem muita opção de escolher pessoas. Então, você não tem ali, recruta desse jeito, com esse perfil. Então, vem, as pessoas aparecem. Às vezes, você é da equipe e é o que você tem para hoje. E nem você pode simplesmente demitir a pessoa. Porque ela tá ali para fazer um favor, ela tá se doando. Então você vai dizer, não quero mais. Então você tem que, em primeiro lugar, aceitar a equipe que você tem. Então isso já torna você naturalmente maleável. Você já fica um líder mais flexível. Você não tem escolha. Eu não tô te dando opção. É tipo assim, eu te coloquei numa ilha deserta, você tem que trabalhar com essas pessoas. Ponto. Não tem... entre aspas, a arma do salário. Da promoção, e da o poder, demissão. E o poder, você fica um líder sem poder posicional. O poder da posição, Da chefia. Da chefia, ele cai bastante. Tem ainda algum poder posicional? Não tem dúvida. Mas você perde elementos que acentuam esse poder. E daí você tem que ser uma pessoa mais habilidosa do ponto de vista humano. Só resta o quê? Eu tenho que conversar mais, eu tenho que persuadir. Então não dá para dizer, tem que fazer isso, eu tenho que agora convencer as pessoas. Porque elas não são subordinadas, entre aspas, como na empresa tradicional, que ela obedece ordem, está mais habituada, né? A nossa cultura, de muitas empresas tem essa cultura de manda quem pode, obedece quem tem juízo. No trabalho voluntário, isso não rola. Porque se começar a fazer assim, as pessoas vão sair. E eu tenho exemplos da pesquisa que estou fazendo já disso. Que aconteceram, principalmente nesses grandes eventos, Olimpíadas, Paralimpíadas e Copa do Mundo, em que líderes que foram liderar voluntário, que foram nessa mesma perspectiva do mundo corporativo, perdiam a equipe. Tinham que ser remanejados, ou tinham que ir para outra função, o líder vinha para resolver, porque a equipe fazia boicote. E dizia, não vou fazer. Então, esse é o primeiro elemento, sabe, Minervino? Você tem que ser um líder que tem que ter outras skills, e o poder não resolve a sua fatura do ponto de vista das pessoas fazerem porque você está mandando. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo, fica muito fraco ou quase inexistente no trabalho voluntário. E aí o líder ele tem que se sofisticar, ele vai ter que
Saber falar com a pessoa. Olha, o Léo é assim, eu não posso falar com o Léo como eu falo com o Minervino. Eu tenho que encontrar maneiras, então eu já começo a individualizar a abordagem. E tudo isso é o que as empresas estão precisando para os líderes. Entender o ser humano como único, individualizar a abordagem, usar outros elementos para convencer ao invés do poder e da ordem, porque isso vai gerar desengajamento e desmotivação no médio e longo prazo, às vezes no curto. Então esse é o primeiro elemento. Qual que é o segundo? O segundo é o seguinte: se eu faço um contrato de trabalho, o nosso mindset geral, e quem está escutando a gente, e nós três aqui também podemos ter em dado momento, por ser uma crença instaurada, qual que é? Eu fiz um contrato de trabalho com você em que eu te pago tanto para você me entregar tanto. E eu compreendo, por ser um contrato, em que se está contratado, você tem que fazer. Ponto. Então, eu acredito que você tem que fazer. E isso é suficiente para você executar o seu trabalho, mas não é mais. E aí volta para a questão e aí eu queria fazer, antes de explicar essa questão, explicar um pouco de mim, para saber que lugar eu estou falando, que eu sou um economista liberal, acredito no capitalismo livre mercado, ok? Então, ponto. Dito isso, o que eu vou dizer agora está nesse contexto. Eu tenho que explicar e ter clareza para as pessoas do papel social da minha empresa. Ou seja, a empresa ela não existe por ela. Ela não pode existir para si. Ela tem que existir... satisfazer. Não pode. E aí, se as empresas não compreendem que eu exerço um papel social, ou seja, eu estou aqui para resolver um problema da sociedade. Se eu estou vendendo cachorro-quente na porta da faculdade ou do ensino técnico à noite, é porque tem jovens que querem fazer um curso superior, mas que têm renda insuficiente para bancar um curso diurno, e ele vai fazer um curso noturno porque ele precisa trabalhar de dia, e ele sai do trabalho de algum meio de transporte público ou de veículo próprio direto para esse curso, e ele precisa comer alguma coisa para melhorar o ensino dele. Se eu faço, que eu só vendo cachorro-quente e ganhar dinheiro é uma coisa, mas se eu vendo para minha equipe que a gente faz parte da melhoria da educação e da aprendizagem, porque a pessoa alimentada ela aprende melhor, é totalmente diferente. Eu vou ter muito mais sorriso ao dar um cachorro-quente para a pessoa que está vindo comer às pressas, porque eu sei que eu estou contribuindo para o futuro melhor dessa pessoa, porque a educação torna o futuro melhor. Se eu embalo isso bonitinho para as pessoas, e eu compreendo o papel social da minha empresa, e eu como líder estou o tempo todo mostrando o impacto que nós estamos causando nos clientes e na sociedade, seja qual for o negócio, tem impacto social, eu consigo engajar mais as pessoas. Então, esse é um outro elemento que no mundo do trabalho voluntário, o impacto social é a razão per si. Então, eu já não preciso enfatizar isso, porque já é o meu dia a dia. No mundo corporativo, eu tenho que dizer, eu preciso do lucro. Lucro é a razão de ser de uma empresa? Não. Mas ele é o amor que eu tenho pela empresa. Sem o lucro, eu não tenho reinvestimento, eu não remunero capital, eu destruo a cadeia produtiva. O lucro é fundamental. A gente trabalha e tem que ter foco em entregar lucro. A margem é fundamental e eu tenho que ter a linha azul no final do mês. Mas não é para isso que a gente faz essa empresa acontecer. A gente tem que ter lucro para quê? Para reinvestir para quê? Para entregar o valor social da nossa empresa. Seja ela vender cachorro-quente na porta da faculdade, ou seja, ter uma faculdade que dá lucro, mas que eu estou contribuindo para a educação. Não importa a empresa que você faça, se você me contar aqui, eu vou achar um papel social para ela. Não importa. Toda empresa vai ter. E é o segundo ponto lá do engajamento da pesquisa, né? É o orgulho de pertencer. Uhum. E ele traz uma coisa tão gigantesca, porque assim, eu falar que eu tenho orgulho de trabalhar na Google é fácil. Só que o César trouxe aqui o cara que entendeu o valor social de vender um cachorro-quente na porta de uma faculdade ou de um curso técnico. É isso. Você compreendeu o que está por detrás do entra e sai de dinheiro ali. É muito e comunicar isso à equipe. É claro. E todo negócio tem. Então, o líder, ele tem que, de um lado, entender o que te move e conectar o que te move com o que a gente está fazendo. Eu me lembro claramente, tem uma pessoa que trabalhou no marketing comigo, e eu fui conversar com ela. E aí, eu faço, né, esse trabalho, eu tento ao máximo ser esse líder, não consigo 100%, ninguém consegue, mas eu tento, me esforço. Eu fui conversar com ela e falei, mas o que você almeja? Nossa, eu tenho muita vontade de trabalhar com a coisa da diversidade, da inclusão e tudo mais, eu tenho uma questão da minha religião e etc. Eu falei, que bacana. E ela cuidando do marketing. Eu falei, tá bom. E que tal você fazer alguma coisa no marketing hoje que traga diversidade e inclusão? Ela parou na mesa assim, olhou pra mim e falou, mas o quê? Eu falei, tem um monte de coisa pra fazer. Aí ela, mas ficou sem saber. Eu falei, vou te dar uma ideia, coloca lá pra cego ver nas nossas postagens do Instagram. Que tal?
Porque você já vai estar permitindo que o Instagram seja a imagem que você cria nas agências que você brifa, você está sendo inclusiva hoje. Não vamos esperar isso. Então, veja, eu consegui conectar de imediato uma pessoa que queria trabalhar em uma outra área, com uma outra questão, no que ela estava fazendo hoje, e o trabalho dela passou a ser mais significativo. E por aí vai. Então, a gente pode listar N exemplos para isso. Quanto tempo de dar trabalho para isso, gente? Muito pouco. Muito pouco. Mas aqui tem um ponto aqui que é importante. É pouco tempo, mas dá trabalho. Dá trabalho. Entendeu? Então, é uma coisa que a gente conversa muito aqui nos podcasts, né? Eu não posso ter preguiça disso, sabe? Ser líder, e aqui de novo, não tem a ver com o seu cargo, tem a ver com a forma que você pensa, dá trabalho. Eu tenho que estar disposto. Porque assim, algumas coisas que a gente está conversando aqui, se conectar com as pessoas, se predispor a se conectar com as pessoas, dá trabalho. Com certeza. Sabe? Eu entender o outro lado, né? Entender o porquê das pessoas, dá trabalho. Eu buscar a parte social, sabe? Entender a parte social e explicar muitas vezes o que as pessoas não estão enxergando. Isso dá trabalho, né? Eu vejo, por exemplo, às vezes as pessoas chegam lá no treinamento, querem desenvolver novas habilidades, né? Habilidades de liderança, de comunicação. E aí o que eu deixo muito claro para elas é assim, nós temos uma participação aqui no processo, sabe? Que é assim, eu vou te mostrar, eu vou te apresentar uma ferramenta, eu vou te mostrar um caminho, mas o trabalho é seu. Se você não quiser, nada vai acontecer. Então, o primeiro ponto é as pessoas entenderem isso, assim, eu estou disposto a fazer essa liderança diferente, porque se a pessoa não está disposta, se para ela, né, o que é confortável, o que é bom e o que ela quer é mandar, nada vai mudar, nada vai acontecer. Né? Então, tudo isso que a gente está conversando, o ponto de partida, primeiro, é a pessoa querer. Sabe? Eu tenho que estar disposto e saiba que isso vai dar trabalho. Saiba que não será fácil, é simples. Mas não será fácil, principalmente se você já tem uma certa experiência de um trabalho nesse formato. Então, para mudar, vai dar um trabalho. O que você está falando, Minervino, é muito importante, porque o líder precisa compreender que tem que ter na agenda dele tempo para as pessoas. Quer dizer, ele reserva tempo para o negócio, para as finanças do negócio, para a logística, sabe? Para falar com o cliente, para falar com o fornecedor e para falar com a equipe. Então, se você não colocar isso na sua agenda e não tiver essa disponibilidade, não vai funcionar. E aí vem outro aprendizado do trabalho voluntário, que é o seguinte, eu sou super defensor, falando agora para quem lidera, né, o voluntariado, eu sou defensor de uma agenda com metas, com entregáveis e tudo mais. Tem alguns métodos diferentes. Você não pode estabelecer uma meta lá para o voluntário da mesma forma que na empresa. Mas tem que ter, ok? Agora imagina uma reunião de feedback com o voluntário, em que você vai ter uma reunião de metas. Vamos falar da empresa, como acontece na maioria das empresas? A reunião de feedback sobre as metas é pressão. Ponto. Não tem feedback. Não tem desenvolvimento. É pressão. Olha só, você não está batendo a meta, tem que bater alguns palavrões e vai. Depende da empresa, da cultura. No varejo, então, é assim que funciona. Ou não faz reunião de feedback, faz reunião de botar pressão. Você não tá batendo a meta, e se tá batendo a meta, o mês acabou, agora é a próxima meta. Ponto. No voluntário não dá pra ser assim. O líder que o voluntário não bate sua meta, ele vai ter que entender o que tá acontecendo e como é que eu posso te ajudar. Ele começa lá já assim, porque se ele não fizer isso, o voluntário fala, não tô atendendo, então vou sair. Ele não faz conta, ele sai na hora da reunião de feedback, se você botar pressão. Porque ele não tem nada a perder. Mas peraí, eu tô te entregando uma hora, de graça. Você tá insatisfeito com o meu trabalho, ele tá dizendo que eu não tô batendo a meta e botando pressão? Desculpa. Fica sozinho, eu vou trabalhar com outro. Às vezes fica na instituição, mas vai fazer outra função. E aí o líder vai perdendo a equipe para aquela função que ele tá, ou ela vai para outra instituição voluntária, porque o trabalho voluntário, ela quer dar a contribuição dela para a sociedade. Então, na medida do que ela pode. Então, tem algumas estratégias quem gera voluntariado para fazer diferente do mundo corporativo. Mas essa já é um aprendizado que a gente tem que tirar. Não é só botar pressão. Não significa que algum nível de pressão não é importante no trabalho. Ponto. Para ninguém achar que eu sou aqui agora, nossa empresa é só paz e amor, alegria. Não, tem a pressão e um estresse calibrado, ela gera a gente para frente.
Então, só que eu não posso ficar o tempo todo fora da minha zona de conforto. Porque isso é insustentável do ponto de vista humano. Ao mesmo tempo, eu tenho que sentir desafiado para poder fazer algo diferente. É no desafio que eu me movo. É. Então, o líder do mundo voluntário, ele é muito mais focado em entender, ajudar e colocar desafio. E no mundo corporativo, ele é muito mais focado em cobrar, botar pressão e ameaçar e manipular. Então, essa é uma diferença gritante em que gera, de um lado, engajamento, vontade de fazer e resultados absurdos. E de outro lado, o quê? As pessoas pedindo demissão, desengajamento, problema de saúde mental, infelicidade no trabalho. Olha uma das causas aqui que a Dale traz na pesquisa como item número 1, o quê? Relacionamento com o líder imediato. Entender Não as é por pessoas, acaso. se conectar. Não é entender por com a acaso. pessoa, isso dá trabalho. Dá trabalho. E outro desafio também que eu vejo, né, que outro aprendizado do trabalho voluntariado é a gestão do tempo. Porque você pensa assim, ó, sei lá, alguém que está acompanhando aqui a gente nesse momento, ela deve pensar assim, eu adoraria fazer um trabalho voluntário Sim. e aprender tudo isso. Mas, cara, eu não tenho tempo. Né? Eu tenho minha jornada de trabalho, sei lá, filho, casa, tudo. Como é que eu faço para gerenciar o meu tempo para conseguir fazer ou ter algumas experiências? Né? O que você aprendeu, César? A gente está indo já para a nossa parte final, né? Mas o que você aprendeu assim, com relação à gestão do tempo para conseguir se dedicar também a essa área voluntária? Agora eu trago para você as lições para quem está no trabalho voluntário que quer ter gente para fazer trabalho com ele. A dica é o seguinte, nem negociação, tem uma estratégia da negociação chamada estratégia salame. Por que é salame? Quando você tem uma coisa muito complexa, você deve partir em partes bem fininhas, como você parte um salame para servir, para facilitar negociar. Então você não come o salame de bocadas como você come um pedaço de banana, você come fatias finas, que é assim que se aprecia o salame. Eu trouxe essa estratégia para o mundo voluntariado. Então, uma das coisas que acontecia muito comigo no começo dessa minha jornada é que as pessoas ficavam sempre em dívida. Porque o trabalho voluntário, uma instituição é complexa, ela diz, eu quero ajudar, a instituição faz um monte de coisa, e a pessoa sempre que me via, ela fala, nossa, tô devendo ao César alguma coisa. E eu falei, não dá pra ser assim. Não pode a pessoa estar infeliz no trabalho voluntário também, porque ela podia estar infeliz. É porque o sentimento de dívida gera infelicidade. Gera pressão. Então o que eu fiz? Eu falei assim, olha, vamos dividir uma atividade que no mundo corporativo seria feita por uma pessoa, para 5 pessoas, 10 pessoas, em pequenas fatias de entregável, e que você só vai entregar isso. Então, durante o ano, você só vai entregar a participação neste projeto aqui, neste mês aqui, é onde você tem que botar energia, e no resto do ano você volta a equilibrar. Então, nesse mês aqui, sim, você vai ter que abrir mão um pouquinho do seu tempo livre, da sua família, etc., para entregar. Então, uma dica que eu dou é essa, quer fazer um trabalho voluntário sempre que a gestão de tempo está difícil, divide esse trabalho em várias etapas e combina um entregável específico e se dedica para aquilo. E o resto você fica assistindo. Outras pessoas vão entregar. Eu acho que no mundo corporativo é a mesma coisa. E aí a gente vê na nossa atuação mentorando líderes que estão muito sobrecarregados com problema de saúde mental e engajamento, porque não conseguem dizer não. Não conseguem estabelecer o limite da sua atenção, superdimensionam a sua capacidade de fazer a coisa. E isso acontece justamente com as pessoas mais talentosas. As mais talentosas são as pessoas mais sujeitas a superdimensionar a sua capacidade de executar. Então, uma dica que eu aprendi destrinchando as atividades do mundo voluntário, é que no mundo corporativo, o que existe em algumas pessoas é a sua superdimensão da sua capacidade. E a pessoa tem que realmente aprender a dizer não. E isso tá ligado a quê, meus amigos? Tá ligado de volta à liderança. Sim. Porque no mundo de comando e controle, você não diz não para líder. Você não diz, ele pede uma coisa que é para hoje, você faz o quê? Ok, vou fazer. E o tanto de coisa que você tem? Então você não negocia a agenda, não negocia que não dá, não negocia que você tem que sair hoje mais cedo para pegar o filho na escola, assistir o recital da filha, assistir o jogo do filho, sei lá, o jogo da filha, o recital do filho. Você não negocia esse tipo de coisa, não negociava. Agora as pessoas querem negociar. Então não adianta só vir no mundo do comando e controle. Então eu preciso, como líder, negociar minhas agendas com a minha equipe, tá? E sair desse mundo do comando e controle manipulativo. Eu quero falar uma coisa aqui para fechar, que é o seguinte: todo mundo que tá ouvindo e vendo a gente aqui vai ter uma situação de líderes que pediram coisa para fazer, que era para ontem, mas tudo bem, você pode entregar amanhã, meio-dia. Quando você entrega, a pessoa, não, a reunião é só na terça-feira. Uhum. Aí você, mas por que você não me disse? Eu tinha, sabe? Mas manipula. Ou seja, eu vou falar que é para amanhã para eu receber. Em vez de jogar limpo com a pessoa, estabelecer o prazo. Olha só, é para terça, eu preciso que você entregue antes. Eu tenho que me preparar. Quanto que dá? E aí a pessoa fica muito mais feliz. Aí isso vai desgastando a relação. Sim.
Sim, porque você acaba influenciando ali um sentimento ruim naquela relação. Obviamente. E a próxima vez que você pedir a mesma coisa, ela já vai saber que não é bem assim. Então a chance dela não te entregar, né, então, e aí você acaba criando uma relação com um sentimento ruim dentro dela, né? E essa questão do tempo, ela é muito importante, porque porque o tempo é sempre uma consequência das decisões que eu tomo. Não adianta eu colocar foco na gestão do tempo. Uhum. O foco é na minha decisão, é no não que eu preciso, né, dizer, Perfeito. é na negociação, eu preciso negociar melhor algumas coisas. São as prioridades que eu tenho hoje, é a minha estratégia de não entregar tudo, mas entregar fatiado. Isso. Então, às vezes eu percebo as pessoas perdidas ali, né? Com relação ao seu tempo, à sua administração do tempo. Mas o foco é um pouquinho antes para você resolver, né? Isso aí. São as suas decisões que você precisa tomar. E à medida em que você consegue tomar decisões coerentes com aquilo que você quer, com o seu objetivo, aquilo que você quer atingir, a chance de você estar aprendendo mais e entregando mais aumenta. Então, Uhum. volta na questão de você saber tomar boas decisões, que também é um aprendizado dentro do trabalho voluntário. Perfeito. É isso aí. Léo, O cara é muito fera, né? né? Vamos ter que trazer de novo ele aqui, tava aí, ó. Tá indo embora de Brasília já? Pode convidar amanhã, só amanhã. Mas estou sempre em Você vai Brasília. embora amanhã? Estou sempre em Brasília. Chegou ontem, já vai amanhã. Vê se pode isso. Você colocar ele pra conversar com muita gente aqui em Brasília. Eu estou muito feliz de ter vindo aqui, né? Você comentou da Dale Carnegie ter 110 anos, né? E eu me lembro de um CEO da Dale Carnegie que eu tive oportunidade de interagir, que foi o Peter Hennel. E essa frase sempre me marcou muito, né? Ele falou assim: nós não somos bons porque somos velhos, né? Uma empresa com centenária já é velha. Nós somos velhos, nós somos bons. E é reaprendendo, aprendendo e aprendendo de novo. Então, eu acho que tem princípios, tem base no que a Dale Carnegie faz histórica. Sem dúvida nenhuma, uma das melhores escolas para entregar programas de formação de instrutor, de metodologia, de coisas que se falam hoje como modernas. A Dale Carnegie faz há 50 anos já implementando nos seus programas, ao mesmo tempo se renovando e trazendo novidades. Então, estou muito feliz de estar aqui participando desse novo momento. Né? Eu que fiz parte dessa escola e ainda continuo no meu coração. Obrigado, gente. E a gente que agradece, porque é mais um momento para aprender, para reaprender algumas coisas, né? Para modificar ali alguns conceitos que de repente a gente tem. Então é, sem dúvida, um grande momento para que a gente possa estar pensando e vislumbrando coisas diferentes lá para frente. Muito bacana. Eu só ler aqui a mensagem da Marina Moreira. Oi, Marina! A Marina tem uma empresa na área de RH, ela é um fenômeno, essa menina. Eu falo menina porque ela é bem prematura, assim como você, viu, César? Ela mandou aqui, ó, o entra e sai tem sido um grande desafio mesmo, mandou no início da conversa. A liderança possui um papel fundamental neste momento. E o Gregório tá sempre com a gente aqui, mandou boa tarde, falou assim, o homem é bom, hein? Obrigado, Gregório. Um abraço, Marina. Espero poder estar de volta e a gente poder conversar mais. E aí nas redes sociais, eu tô lá, César Almeida, César com Z, 77. César Almeida 77. Me encontra e a gente mantém conectado. Pronto, quem quiser seguir, então, lá no Instagram, não é isso, César? No Instagram e no LinkedIn também. Maravilha. César com Z, tá, pessoal? César Almeida 77. 77. Desde 1977 por aí. Fazendo bagunça nessa terra. Ei, bagunça boa. Neto, quem quiser conectar contigo, com a Dale Carnegie aqui em Brasília, Espírito Santo, Portugal, como é que faz? @Dale Carnegie Brasília, o nosso Instagram. Lá você consegue todas as informações e nos acessar também. @Dale Carnegie. Dale Carnegie não é um nome tão simples, né, Léo? Então, DALECARNEGIE Brasília, tudo junto. @Dale Carnegie Brasília. Maravilha. O jeito é deixar esse cara aqui para ele poder ensinar a gente mais. Cara, obrigado, bicho. Aprendeu muito com você. Só aqui, cara, eu converso com 2 a 5 empresários por dia, fora reuniões que a gente tem o restante do dia. Ontem minha última reunião começou às 11h30 da noite. Tá pancada. Mas eu nunca ouvi as coisas que você trouxe aqui. Nessa proporção. E eu fiquei maravilhado como é que você trouxe os conceitos da Dale Carnegie dentro dessa visão tão profunda. E ao mesmo tempo tão simples, né? Cara, que genial. Que genial. E obrigado. Como eu tô muito mergulhado no voluntariado, tudo que você falou eu vi e falei, é verdade, é verdade, é verdade.
Que bom, então você precisa então ser entrevistado por mim para fazer parte desse projeto. Então já vamos agendar esse papo de 1 hora aí para Vamos poder. ficar na sequência aqui. Eu né? quero te ouvir agora para poder eu fundamentar minha pesquisa aí e publicar isso em breve. Obrigado pela tua jornada, cara, por quem você tem se tornado. Que show de bola. Que presente, Valeu. Minervino Neto. Tamo junto, meu amigo. Tamo junto. Falei, demais. cada vez é melhor. Fico pensando assim, como é que a gente pode melhorar isso agora no próximo? Olha a responsabilidade agora. Eita, nós! Vamos que vamos, pessoal. Ó, a gente vai para um intervalo aqui, ó. Mandar mais um abraço pro Greg, já botou aqui muito top. Depois eu tô vendendo aqui, Gregão, autógrafos do César. Ó, a gente vai receber aqui o cara que é um gigante, nosso querido doutor Alemão, meu irmão, o Orro, Alexandre Orro, ele é dentista e proprietário da clínica Yogi, e ele vem para trazer rotinas operacionais. A gente vai pro dia a dia para valer, pessoal. Não é filosofia só, não. É rotinas operacionais para que uma clínica possa ter sucesso. Você pode pegar essa